prefeito, vocês, na verdade, julgam os seus pares, o Senado Federal julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, não é isso? Então é o Legislativo julgando. O Legislativo também, ele administra, sim. Você aqui tem que fazer licitações, não é isso? Obviamente que essa é uma função tipicamente executiva, tem que conceder férias aos seus servidores. Então você tem essa função que não é propriamente do Legislativo, mas uma função administrativa. O Judiciário, por sua vez, tem o seu regimento interno, o poder legisla, e o Judiciário, da mesma forma, tem os seus servidores, concede férias. Os servidores, na verdade, podem ter problemas de ordem administrativa. Então, obviamente, não existe poder absoluto. E isso, esse poder absoluto, é pernicioso. Vamos dar um exemplo. A Assembleia de Constitucionalidade, ela foi criada no Brasil em 1946. Na Constituição de 46 foi criada a DIN, ou seja, uma lei que pode ser possivelmente declarada constitucional. Quando ela foi criada, na Constituição de 46, somente o Procurador-Geral da República é que poderia agir nesses casos. Somente. Com a Constituição de 88, se inaugura um novo marco, ou seja, se expande essa possibilidade de alguém poder assinar o Supremo e dizer essa lei é constitucional. Então, hoje temos 9 legitimados para propor a DIN. A Constituição, quando ela fala que nos tribunais de justiça também pode haver a inconstitucionalidade da Constituição estadual e da lei municipal, ela proíbe a legitimação para agir por um único órgão, ou seja, só tem que haver mais de uma pessoa que possa acionar o Poder Judiciário em tais casos. Por que a polícia tem que manter o monopólio da investigação? Muitos de vocês aqui não viveram, aliás, acho que a maioria viveu, muitos vereadores viveu o tempo da ditadura. Hoje em dia se questiona a questão da condição da verdade para descobrir as atrocidades que se fizeram na ditadura. Esse é um ponto nodal, porque a Constituição, na verdade, foi um acordo que se fez de uma época de transição de uma ditadura para a democracia, inclusive com a ativa da lei da anistia. Mas o PT hoje quer retomar isso, porque muitos deles foram vítimas da ditadura. Quando você tem uma polícia que é ligada ao executivo, não podemos esquecer que o secretário de Segurança Pública, que é o chefe da polícia do Estado, é um secretário do governo do Estado. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que a Polícia Federal está vinculada ao Ministério da Justiça, que faz parte do Poder Executivo, já que o ministro da Justiça também é nomeado pela Presidente da República. Então, eu vejo com grande preocupação esse projeto de emenda que proíbe o Ministério Público investigar. Não só o Ministério Público. Não só, é bom deixar claro isso, não só o Ministério Público. O Ministério Público, a Receita Federal não vai poder investigar sonegação fiscal, o IBAMA não vai poder investigar crimes ambientais, o COAF não vai poder investigar transações financeiras suspeitas, porque a Constituição vai dar um monopólio da verdade à polícia. Vejo com grande preocupação isso. É o que eu estou falando. Eu estava assistindo uma palestra do futuro ministro Supremo na semana passada, em Salvador. Por coincidência, ele tinha sido convidado mais para o Congresso. Por uma feliz coincidência, no outro dia ele ia falar no plenário. E ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou o seguinte: muitas vezes, quem quer querer ser mais é ser menos. E eu captei essa mensagem da seguinte forma: muitas vezes você dá um passo para frente e necessariamente depois você vai ter que dar 2 para trás, porque não foi um avanço, foi um retrocesso. Eu acho que isso é um retrocesso. Vou explicar por quê. O Poder Legislativo é independente. Quando tem qualquer denúncia de corrupção, eu não vejo falar que
que os vereadores procuram a polícia, apesar da corrupção ser crime. Corrupção ativa, artigo 317, e corrupção passiva, artigo 331 do Código Penal, é crime. Eu vou dizer, eu tenho 11 anos que sou promotor, eu nunca recebi um inquérito da polícia relatado indiciando alguém por corrupção. Será que isso não existe no Brasil? Será que isso é invenção do Ministério Público? É isso que eu fico a me perguntar. Eu nunca recebi. Já entrei em processo de corrupção contra várias pessoas. Quem investigou? O Ministério Público. O Ministério Público. Então, se nós queremos avançar na democracia, nós precisamos virar essa página. Óbvio, não existe vitória sem luta. Eu sei disso. Há muito tempo eles tentam denegrir a imagem do Ministério Público, porque é o único órgão combatente ainda no Brasil. É o único órgão que peita essas instituições que têm o poder. E como eu estou falando, o poder absoluto, ele é pernicioso para a própria sociedade. E eu vou falar por quê. Quando você tem um poder absoluto, você é o dono das ideias. E você começa a pensar que é o dono da verdade. Muitas vezes, por até com boas intenções. Mas quando você torna o outro ter uma ideia diferente, a sociedade não avança. Porque você acha que a sua ideia é a melhor e a mais desenvolvida. E aí começam as perseguições. Não tenham dúvida de vocês que são vereadores, que trabalham no mundo da política. Esse é um ponto de interseção entre o direito e a política. Não tenho dúvida disso. Eu me lembro da época de Assembleia Pequena, mas me lembro muito bem. Quem era contrário era o PCB. Eu estou inventando alguma coisa aqui. Será que nós queremos reviver esses tristes tempos de memórias desagradáveis aqui na Bahia? Eu fico com certo receio. Não tenho dúvida. Quem desagradar pode ser vítima de um inquérito, pode ser vítima de um escárnio. E hoje em dia nós vivemos a era da globalização. O poder mudou. Antigamente, os donos de comunicação eram os políticos apenas. Hoje em dia não. Eu estava vendo com uma vereadora que ontem teve um protesto em Itabuna e as pessoas simples estavam filmando no seu celular e transmitindo via Facebook. É uma ferramenta poderosa. Só que isso cria grandes demônios. Você incitar ao povo de forma injusta, pode acontecer o que aconteceu com Jesus Cristo. Me recordo agora que nós começamos esse trabalho abençoado hoje, lendo a Bíblia. Mas a Bíblia nos conta, salvo engano, em Marcos ou Mateus, né? O julgamento de Jesus Cristo. Uma coisa interessante. Quem condenou Jesus Cristo não foi Pilatos, não foi o povo. Incitado. E Cristo, o tempo todo no seu depoimento, ele não teve advogado para falar ao seu favor. Ele permaneceu calado. Eu tenho um livro, um famoso jurista italiano, chama Franco Cordeiro. Chama O Crucifixo da Democracia. No final do livro, 120 páginas, ele pergunta o seguinte: quem foi mais democrático? Jesus, que ficou o tempo todo calado, ou Pilatos, que lavou as mãos e submeteu Jesus ao julgamento do povo, incitado, com a cólera? Quem foi mais democrático? Ele fala muito bem das Jesus. Ele respeitou a vontade da maioria. Agora, a maioria é essa ensandecida. E a precipitação na democracia, ela é uma coisa, diria, doentia. Nós não devemos tomar decisões precipitadas, decisões apenas de acordo com a contingência do momento. A contingência do momento é o quê? O Ministério Público acusou políticos,
E agora nós vamos à vingança. Eu vejo isso com grande preocupação, senhores. Eu quero aqui trazer para vocês, eu até gravei, um depoimento que saiu ontem no jornal, na rádio CBN, gravado pelo grande articulista, o Arnaldo Jagol, sobre essa questão. Não sei se o microfone vai captar, mas eu vou tentar. Então, é bom que uma palavra de um terceiro, um jornalista esclarecido, conhecido de todos, sobre essa questão. Vejam só, ele cita o artigo do Hélio Gaspari, que é também um famoso jornalista, né? Muitos anos trabalhou na Veja, e agora o Gaspari, ele agora trabalha na Folha de São Paulo e no Jornal Globo. Eu peguei a parte que o Hélio Gaspari trouxe na Folha de domingo e trouxe aqui para vocês. Era assim, eu vou ter que ler, porque é rápido. O Ministério Público tornou-se o inimigo número 1 de quem? Interrogação. A Câmara poderá votar no dia 26 a chamada PEC 37, que torna a iniciativa do Ministério Público da Receita Federal de iniciar processos em defesa do patrimônio da viúva. A viúva é como o Hélio Gaspari costuma chamar o erário público, né? Se ninguém se mover, ela passará. Na mesma semana, na semana passada, o Senado mandou que os delegados de polícia recebessem o tratamento de excelência. Na Câmara, outro projeto vela o Ministério Público capaz de responsabilizar agentes por negligência, além de dificultar o congelamento de bens de malfeitores. Em São Paulo, o projeto quer impedir os promotores de investigar e processar por improbidade administrativa prefeitos, deputados e secretários estaduais. Essa atribuição seria concentrada no procurador-geral, nomeado pelo governador. Se isso fosse pouco, o TJ quer despejar os promotores dos fóruns do Estado de São Paulo. A iniciativa
de parlamentares e administrativistas querendo limitar a atividade do MP de que projetos tratando de combate à malária. Nenhuma delas se destina a envios malfeitores. É como se o Ministério Público fosse uma espécie de inimigo comum. De quem? Então, senhores, veja só. O fato de que promotores erram, isso todo mundo sabe que pode acontecer. Como vereadores erram, como juízes erram, como, na verdade, professores erram, todos os profissionais existem uma margem em que eles cometem equívocos. Isso eu acho que é fundamental e importante para o engrandecimento do ser humano. Agora, você não pode matar os carrapatos da vaca matando a vaca. Entende? O exemplo é claro. Apenas você tem que usar o remédio na dose correta. Você não vai envenenar uma planta porque a planta tem alguns insetos. Eu acho que nós devemos avançar no debate, inclusive procurar evoluir para achar um caminho até melhor para o Ministério Público. Já existe forma de controle por parte do Ministério Público. Não se pode esquecer que uma das missões do Ministério Público, conferida pela Constituição de 88, é o controle externo da polícia. E como é que o Ministério Público vai exercer o controle externo se não puder investigar a polícia? Essa é a minha preocupação. Se lembra daquele sistema de freios e contrapesos que eu estava falando no começo? Quando você diz que a polícia somente ela pode investigar, você fortalece o executivo. Quando parlamentares que podem ter ideias diferentes começarem a falar mal do executivo, podem ser vítimas de perseguições. E isso aí é um passo para a ditadura. Na minha ótica, o Ministério Público vai perder uma ferramenta de fundamental importância para o seu desempenho e para a manutenção do regime democrático. O poder vai se desequilibrar, não tenho dúvida disso. Então, nossa Constituição, que pretende ser uma Constituição normativa, ou seja, que as pessoas respeitem, e hoje em dia as coisas estão caminhando nesse sentido, ela vai passar a ser uma Constituição meramente semântica. Eu não tenho dúvida de conselhos. Olha, você faça isso, mas se você descumprir, não tem problema não. Não tem problema não, porque nós queremos o paraíso, como dizia o Arnaldo Jabor. O paraíso, às vezes, tem cobras. E essas cobras são perigosas, porque nos conduzem ao mal. São essas poucas palavras que eu queria expressar aqui. Agradecer mais uma vez a iniciativa da Câmara de Camaquã por apoiar o Ministério Público nessa luta, e nós estamos precisando de aliados, porque o núcleo do mal está fortalecido. A quem interessa tornar o Ministério Público inimigo número 1? Essa é a pergunta. As brechas, as chincanas, os buracos da lei interessam a quem? Certamente o Ministério Público não é. Muito obrigado e bom dia para os senhores.